Muitas pessoas me perguntam, como é mesmo essa coisa de terapia corporal? A gente vai movimentando o corpo e você vai falando. Como é que a gente começa a perceber ou começa a entender a dor, o desconforto, o estresse, tudo que está incomodando a gente pelo movimento do corpo? É tipo aula de dança? A gente começa a dançar e aí você vai avaliando a gente? É sobre isso que a gente vai conversar hoje. Oi, gente, tudo bem com vocês? Para quem ainda não me conhece, eu sou Ivana Bittencourt, terapeuta corporal, e aqui no canal a gente fala sobre o movimento do corpo. Um movimento que fala muito da gente, um movimento que nos representa, um movimento que conta a nossa história. Um movimento que nos leva ao autoconhecimento e à cura pelo espreguiçar e movimento das articulações. E hoje eu vou tirar todas essas dúvidas em relação à terapia corporal. Muitas perguntas chegam e a gente vai conversar sobre isso hoje. Vem comigo! A terapia corporal, como qualquer outra terapia, é um processo de autoconhecimento e cura. Só que aqui a gente enfatiza o movimento do corpo. Cada terapia tem os seus instrumentos e protocolos que vão auxiliar, vão ajudar nos atendimentos, na execução mesmo de todas as atividades dentro do atendimento. Toda terapia também tem a sua base teórica. Por aqui a gente vai estar falando muito de Rudolf Laban. Ele traz todo o arcabouço do movimento, né, todo o estudo, toda a pesquisa em relação ao movimento do corpo, só que para além da cena da dança. Mesmo sendo da dança, ele teve esse olhar e essa oportunidade de ver o movimento da dança e trazer para a gente essa observação e investigação em relação ao movimento do corpo para além da dança. Rudolf Laban foi bailarino, coreógrafo e pesquisador do movimento. Viveu momentos áureos da arte do século XX e teve a oportunidade de conviver com grandes nomes da dança e de outras áreas do conhecimento também. Para ele, o movimento do corpo tem infinitas possibilidades. Viveu ativamente as mudanças da arte na sua época e foi um dos precursores da dança Entrei em moderna. contato com os estudos de Laban ainda na época da graduação e desde lá venho estudando cada vez mais para entender a dimensão dessa proposta descrita por ele em relação ao movimento do corpo, que vai para além da cena da dança. Os estudos do movimento de Laban é instigante. Ele vai nos convidando a cada capítulo, a cada possibilidade de um novo repertório de movimento, a nos investigar, a investigar a possibilidade que a gente tem de movimento, a perceber como esse movimento pode nos favorecer, também conhecer as nossas limitações e perceber como é que a gente pode estar favorecendo cada vez mais esse caminho para uma melhora desse e ampliação também do nosso vocabulário corporal. Laban também fala desse lugar, né, de conhecer o nosso repertório de movimento. Qual é o nosso repertório de movimento? Como é que a gente pode ampliar? E também o que é que motiva nessa movimentação. É uma relação que Laban faz do tangível e do intangível. E essas duas bases teóricas são muito importantes em relação ao autoconhecimento e cura que a gente faz aqui na terapia corporal. São dois conceitos muito importantes que fazem com que a gente se conheça cada vez mais e perceba o quanto o nosso movimento está trazendo de informações. Enfim, trazendo tudo isso, todo esse conceito de Laban para a terapia corporal, como é que a gente entende? São 3 pontos fundamentais. O primeiro, nosso movimento é único. O movimento que você faz, o movimento que seu corpo faz, ele é único. A gente precisa entender a singularidade do nosso movimento. A maneira como a gente anda, como a gente senta, como a gente se levanta, como a gente corre, é único. São movimentos universais. Segundo ponto também importante. Cada movimento nosso revela muita coisa sobre nós mesmos. Então, nossos movimentos corporais, ele conta a nossa história. Ele traz um repertório de informações que são valiosas para nós mesmos. Então, assim, tem algumas pessoas, por exemplo, que têm um ombro arqueado, voltado para baixo, tensionado. Isso aqui tem muito a ver com a história de vida dessa pessoa, o que a levou a ficar assim, o que justifica para ela começar a tensionar tanto o ombro. E essa história de vida vai levar a um movimento. Por que que antes ela não tinha esse movimento e passou a ter?
Então, o nosso movimento de corpo, a nossa forma, a nossa maneira, a nossa postura de se posicionar no mundo, de ação, de reação, fala muito sobre nós. E o terceiro ponto, que é muito importante, que vai fazer toda a diferença no mergulho no autoconhecimento e cura aqui na nossa terapia corporal. Porque ele traz ainda mais fortalecido o conceito que Laban fala do tangível e intangível. Ou seja, a gente conhece o nosso repertório corporal, a gente entende o que é que nos motiva para fazer um movimento de corpo, quais são os movimentos de corpo. Então, esse mergulho no autoconhecimento tem muito a ver com o que a gente acredita em nós mesmos. Então, esses 3 pontos são muito importantes dentro do fazer na terapia corporal. E tem movimento corporal durante o atendimento, né, da terapia, sim. Mas é um movimento de corpo para que a gente se sinta, se perceba, que é o convite que eu faço sempre em relação ao espreguiçar e o movimentar das articulações. Mas não tem nada a ver com técnica, não tem nada a ver com a dança. A gente vai fazendo um movimento de corpo a partir mesmo desse entendimento que a gente tem em relação ao nosso movimento mais simples. Eu escolhi o espreguiçar, poderia ter sido qualquer outro caminho. Eu acho muito importante a gente partir de coisas bem simples. O espreguiçar é simples. A gente desde sempre entende a movimentação do espreguiçar. A gente já nasce sabendo espreguiçar. Se a gente observar um bebê, por exemplo, a gente observa que o bebê, ele espreguiça sem ninguém nem nunca ter ensinado para ele. A gente vai perdendo um pouco esse aspecto do espreguiçar, mas é tão importante. E eu já falei aqui em outros vídeos a importância, os benefícios do espreguiçar. E aí, na terapia corporal, é bem importante porque ele vai estimulando essa movimentação. E aí eu vou sinalizando as articulações, que também são movimentos muito simples e que a gente está, né, movimentando constantemente no nosso dia a dia, mas a gente vai se reconhecendo nessas movimentações e trazendo à tona situações que fizeram essas articulações, essas movimentações ficarem mais rígidas, mais engessadas, encurtadas, trazendo realmente um pouco mais de desconforto. Eu acho que eu consegui responder, né, as perguntas. Eu acho que agora, né, ficou bem... Eu acho que sim, né? E aí, gente, fez sentido para você? Tem alguma dúvida ainda em relação à terapia corporal? Se tiver, deixa aqui nos comentários, coloca aí a sua pergunta. Sua dúvida pode ajudar muitas outras pessoas. E eu posso fazer outros vídeos explicando ainda mais. Porque o mais importante para mim é que vocês entendam, compreendam e se beneficiem da terapia corporal, de todas as sugestões aqui que eu trago para vocês em relação ao movimento, a como se conhecer e trazer esse movimento mais fluido, mais leve para vocês, a partir, né, entendendo cada vez mais o espreguiçar e o movimento das articulações. Se fez sentido para você, então curta o vídeo, comenta, compartilhe com quem você acha que vai ser muito interessante. E se você desejar mais informação sobre a terapia corporal ou até mesmo atendimento, a agenda de outubro já está aberta, pode procurar, entre em contato comigo que a gente vai conversando. Bom, vou ficando por aqui e já aguardo você para o próximo vídeo. Até mais!